Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, meus amados irmãos. Passando aqui para dizer para você que você é uma bênção de Deus. Mas ouça essa palavra com o apóstolo César Augusto, tá? O meu líder, né? O meu mentor, meu pai espiritual na fé, é um grande homem de Deus. E ele me mandou essa mensagem falou muito ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês esta mensagem que ele nos mandou, tá bom? Então ouça essa mensagem até o final, tá? E tudo aquilo que Deus colocar em meu coração para trazer para vocês, nós vamos trazer, amém? E você vai sempre estar ouvindo uma palavra de fé, uma palavra de esperança também, através do apóstolo César Augusto, tá? Vocês sempre vão ver vídeos dele aqui, ministrando a palavra de Deus. E eu creio que em breve, muito em breve, nós vamos poder estar fazendo uma live juntos. Se prepare, vai orando, tá? E muito em breve nós vamos poder fazer uma live juntos aqui, contando testemunhos de cura, de milagre, né? Então, se prepare. Então, fique com o vídeo. Se não é inscrito, inscreva-se, ative o sininho em todas as notificações, tá? Deixa eu lhe pedir algo. Segue ele lá no Instagram dele, Apóstolo César Augusto, tá? Siga ele lá, tá bom? Dá essa força lá para ele, ele é uma bênção de Deus. Vamos estar lá junto com ele. Amém? Deus abençoe. Nesses últimos dias, nós estamos vivendo tempos difíceis, mas, ao mesmo tempo, nós estamos crendo em coisas maiores. A nossa vida, ela não depende do que vemos, né? Então, depende muito daquilo que cremos. E isso é que tem afetado o coração de muita gente, ou verdadeiramente seus espíritos. Porque a fé que Deus colocou em nós, ela foi colocada para o nosso espírito, né? Um homem ou uma mulher que crê, ele faz a diferença na terra, não é verdade? Eu estou crendo em coisas grandes para esses últimos tempos. Como muitas pessoas esperam o final dos tempos, assim, de forma que cada começa a ir para a mídia, começam a usar as redes sociais, de forma que o fim está aí, Eu não creio assim. Eu creio que nós temos muito tempo. Deus não vai permitir que muitas pessoas elas sejam perdidas por causa de simplesmente uma teologia criada por muitos. Não. A palavra de Deus, ela é sim, sim, não, não, e ele tem a sua forma de trabalhar. Ele diz que um dia para ele é como 1000 anos, 1000 anos como um dia. Pode ser que as coisas sejam imediatas, mas eu creio que Deus ainda vai alcançar muitas vidas, né? Muitas vidas. Mas hoje, o que eu venho mostrar para a Igreja de Cristo, aqueles que me acompanham, é a palavra da fé. O que está escrito aqui, em Marcos 9, 23. E Jesus disse-lhe, se tu podes crer, praticamente quase uma pergunta. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. É essa palavra que não sai de dentro de mim. Se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Parece uma coisa fácil, mas ao mesmo tempo não é difícil. Porque o próprio Deus, ele é o maior avalista da sua palavra. Ele deixou essa palavra para que eu e você pudéssemos viver os melhores dias nessa terra. Quando ele, desde a antiga aliança, lá, quando Moisés escreveu sobre o livro de Deuteronômio, ele fala sobre as bênçãos, ele fala a respeito de como nos procedermos, como nos colocarmos diante da palavra dele, e automaticamente, a partir de cada mandamento, ele dá uma promessa. É fantástico o nosso Pai, ele é tremendo. Eu fico impressionado com esse nosso Pai. Ele não deixa seus filhos abandonados.
Ele não deixa, ele não permite que seus filhos saiam como perdedores, de forma alguma. Ele é um Deus que nunca perdeu uma batalha e jamais vai perder. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. E aqueles que estão nele, de certa forma já são mais que vencedores. Queridos, nós ganhamos uma batalha que nós nem lutamos por ela. Cristo venceu por nós. Por isso nós nos tornamos mais que vencedores. Isso é muito bom. Eu fico feliz porque nós que estamos compreendendo a palavra da fé, nós podemos viver dias melhores nessa terra. Sabe, uma das coisas que eu tenho vivido na minha vida é essa fé inabalável. Mas você vai passar por luta? Sim, não há problema. Mas não perca a visão e nem o foco daquilo que Deus te entregou sobre uma palavra da fé. Não perca. Ele deu uma medida de fé a cada um de nós. E a mensagem que eu comecei iniciando aqui, eu dei início, melhor falando, está dizendo o seguinte: disse-lhe Jesus, se tu pode crer, tudo é possível ao que crê. Permanecendo firme de uma fé inabalável, sabendo que o próprio Deus, ele honra a sua palavra, nós não vamos temer, nós vamos avançar. Você está entendendo? Nós não vamos temer, nós vamos avançar. Queridos e queridas, deixa eu dizer algo para você. Se a vida fosse fácil, não precisaríamos de fé. Deus nos entregou a fé exatamente para vencermos obstáculos. A fé é, como disse o pastor Romualdo, é o alicerce de tudo. Nós estamos participando de um tempo, de uma geração que deve entregar sua fé, sabe, a Deus, de forma dizendo a Ele: eu creio na sua palavra, eu creio no que o Senhor disse, eu creio na palavra profética, eu creio na palavra revelada pelo teu Espírito, eu creio que há mudanças nas nossas vidas quando declaramos a sua palavra, porque só declara quem crê, querido, só declara quem crê, e nós precisamos vivenciar dia após dia esta fé, porque muitos se perderam até no deserto, logo no início lá, quando o povo saiu do Egito, porque não creram. Tudo que Deus colocou diante deles foi pouco. Abriram o mar, os cavaleiros do Egito morreram todos, Israel passou, depois faltou água, a água saiu da rocha. Havia uma coluna de fogo à frente, havia as nuvens que cobriam por causa do sol. Queridos, Deus fez coisas tremendas para esse povo e foi trazendo eles em direção à terra prometida. E o que fez mais demorar verdadeiramente a chegada desse povo lá foi simplesmente por causa da incredulidade. Incredulidade é como você adorar o diabo. Você não honra a Deus. O que honra a Deus é fé. Ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então o que agrada é fé. É necessário crer. É necessário fazer valer essa fé. É necessário você dizer que Cristo não morreu em vão pela sua vida. Que Cristo não morreu em vão pela sua vida. Porque quando diz lá em Hebreus 6, que muitos daqueles que foram iluminados, jamais eles vão, que se perderam, jamais eles vão conseguir voltar ao princípio de tudo como era antes. Por quê? Porque exatamente desonraram aquele que passou pela morte de cruz. E olha, querido, nós chegamos a Cristo por esta fé. Porque ele disse: aquele que crê em Jesus Cristo será salvo. Então nós cremos, fomos salvos pela nossa fé, essa fé que foi dada por Deus para nós. Então este é um momento de reflexão para nossas vidas, para andarmos em níveis mais altos, sabe? Eu quero convidar você a poder viver níveis mais altos. A fé, ela deve ser inabalável.
ela não deve questionar nada, porque os quês e os porquê pertencem a Deus. Nós precisamos viver essa fé inabalável. Olha, pega e vai, segue, sabe? Não olha para a tua direita nem para a tua esquerda, foca na visão. Foca na visão. Aquilo que Deus entregou a você é que você deve estar apegado. O próprio Deus, ele se encarrega de te levar ao destino. E como eu sempre digo na escola de missões, né, que há na Igreja Internacional Sementes da Fé, fé é um veículo. Ela transporta coisas. É fantástico, viu? A fé, ela transporta coisas. Ela transporta cura, transporta prosperidade, transporta as riquezas, ela transporta tantas coisas. É maravilhosa a fé. Aquele centurião, ele fala para Jesus: olha, meu servo está enfermo e eu gostaria que o senhor fosse à minha casa. Jesus diz: olha, sinceramente, eu vamos dizer assim na linguagem popular, eu estou um pouco ocupado, mas eu vou lá, eu vou fazer uma visita à sua casa. Ele se sentiu assim, o pior dos piores, recebendo a pessoa de Jesus na casa dele, porque já sabia do contexto, já sabia da história, que Cristo fazia grandes milagres e que a autoridade de Cristo era algo do céu, não era da terra. Ele tinha consciência disso. E rapidamente ele disse: não, Senhor, eu não sou digno que vá à minha casa, manda só uma palavra. E Jesus mandou a palavra. E ele, quando chegou na casa, gritaram: olha, o servo foi curado, o servo foi curado. Ele perguntou: que horas foi? Que horas? Olha o detalhe, qual horário? Aí eles disseram qual foi o horário. Aí ele lembrou o momento que o Senhor liberou a palavra. Então, no momento que a palavra é declarada, ela libera um veículo transportando a cura. E Deus é um Deus de perto, um Deus de longe. Ele vai à distância que nós não podemos ir, mas na palavra da fé, a palavra declarada, a cura chega. A cura chega. Queridos, nós precisamos, nesses últimos dias, manifestar a glória de Deus através da nossa fé. Nós precisamos manifestar a glória de Deus através da nossa fé. Aonde você vai, a fé que está em você, que é uma fé inabalável, essa fé ela faz você vivenciar momentos tão fortes que você jamais esperava. Coisas que você jamais pensou em passar, Deus permite por causa da sua fé. É tremendo, né? Nós precisamos averiguar essas coisas. E nós precisamos saber que a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Ela não volta vazia. Olha que coisa tremenda aqui, ó. Eu trouxe para vocês. Ele diz assim: assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará vazia para mim, ou não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Você está entendendo essa situação? Você está entendendo o que diz a palavra? O que Deus está dizendo é que a palavra que sair da boca dele não vai voltar vazia. Ei, deixa eu dizer para você, a palavra que saiu da boca de Deus é que está escrito na Bíblia. É a mesma. A que saiu da boca dele através dos profetas, dos homens de Deus, para ser escrita e depois declarada por nós, é a mesma. Foi ele que falou essa palavra. Foi ele, através do Espírito Santo, que revelou essa palavra. E essa palavra, ela não vai sair da boca de Deus, ela não vai voltar vazia. Ele já está decretando que ela volta com uma resposta diante de tudo que lhe apraz e diante de tudo que faz prosperar. Você está entendendo? Então é necessário você compreender que o mesmo Deus que falou, foi escrita a sua palavra. Hoje é a Bíblia que chamamos, que foi essa palavra dita por Deus, escrita pelos profetas. E hoje ela está para nós declararmos ela e falar ela, porque ela não volta vazia, já tem o aval do próprio Deus. O próprio Deus é o maior avalista da sua palavra, ela não vai voltar vazia.
Aleluia. Ela não vai voltar vazia. Aquilo que eu creio, declaro, o meu Deus, o seu Deus, ele é o maior avalista. Ele vai dizer o seguinte: olha, realiza, porque ele creu na minha palavra. Realiza, porque ele creu na minha palavra. Quando Abraão foi fazer o sacrifício do filho dele, foi interessante. Deus deixou uma palavra para Abraão. É uma palavra do mesmo jeito que foi escrita na Bíblia. É a mesma palavra. Deus falou com Abraão. E Abraão cumpriu. E por ele cumprir, Deus fez um anjo descer imediatamente para poder não permitir que Abraão fizesse aquele sacrifício. Queridos, tudo que Deus falou não vai ser, já é. Tudo que Deus falou já está determinado. O que basta é eu e você cumprir para que nós possamos ser o resultado dessa palavra. Aleluia! Como é bom você chegar nos lugares e você ser o resultado dessa palavra e a resposta de Deus para a vida das pessoas. Como é bom você não negar a Cristo mediante como você crê na palavra dele. Como é bom você, aonde você for, você ser testemunha fiel dele. Aonde você for, você ser testemunha fiel dele. Tudo que acontece nessa terra tem que ser reverenciado a palavra de Deus. Ele deixou para nós a palavra e a sua fé, para que nós pudéssemos crer em Jesus Cristo e sermos salvos, automaticamente selados no batismo pelo Espírito do próprio Pai. Para que esse Espírito pudesse andar conosco, trazendo restauração, curas, milagres, porque é tudo feito pelo Espírito Santo. Essa obra final é do Espírito, mas jamais o Espírito Santo vai realizar algo em alguém que não creia, que haja incredulidade. Deus jamais fará algo com incrédulos. Queridos, tem algo que me chama muita atenção. Quando aqueles espias foram enviados por Moisés, 12 espias, e só dois voltaram com respostas. Só 2 voltaram com resposta. 12 espias, né? Então, eu posso dizer uma coisa para você. Você crê no que diz a palavra, o nível de fé que você vai andar é outro. Quando Deus ordenou a Moisés que enviasse os espias à terra, foram 12. E só 2 que voltaram com desejo, com fé, crendo. Os impedimentos estavam à frente, mas eles criam que já tinham dado certo. Não ia dar, já tinha dado certo. É necessário, queridos, é necessário vivemos numa fé que não desagrade o coração de Deus. Daqueles 12 espias, só Caleb e Josué que honraram a palavra de Deus. Que honraram a palavra de Deus. Eu posso dizer para vocês, nessa tarde, eu tenho prazer em honrar a palavra de Deus. Eu tenho prazer em honrar a palavra de Deus. Porque eu sei que existe aquela palavra, a quem honra, honra. Quando você honra a palavra de Deus, simplesmente ele te honra. E por isso nós precisamos entender dessa forma, que nós vamos crer e crer e crer somente. É interessante que daqueles 12 espias, só 2 entraram na terra prometida, Caleb e Josué. Os outros morreram. Incrédulos, querido, não tem parte com Deus. Incredulidade é dizer para Deus que ele não é suficiente nas nossas vidas. Incredulidade é você dizer para Deus que não concorda com a palavra dele. Incredulidade é você dizer que jamais você vai querer viver a vida de Deus. Mas fé é o contrário. Fé é a vida de Deus manifestada através do Espírito Santo dele em nós. A vida de fé é uma vida que te leva a você viver o melhor de Deus nessa terra. Jamais comeremos o melhor de Deus se não crermos na palavra dele. Pois Deus deixou o melhor para nós, como filhos amados. Eu sempre falo, fé é a moeda do céu. É onde você chega, não precisa de dinheiro, você basta crer.
Deus consegue fazer tantas coisas maravilhosas através dos que creem. Milagres acontecem através dos que creem. Queridos, já aconteceu comigo no Chile, uma certa vez, um pastor estava na cadeira de rodas e oramos por ele no momento lá, eu e a pastora, e ele creu na oração e se levantou da cadeira de rodas. Entende? E já na Bahia e aqui em Brasília, 2 aconteceram que eu falei para eles, vocês querem voltar a caminhar? E um disse lá na Bahia, eu não acredito, então não posso fazer nada. Nada eu posso, nem orar por você eu posso. O outro aqui estava com uma mulher que ela tinha AIDS. E quando eu perguntei era a esposa dele, tinha AIDS, e ele na cadeira de rodas, eu perguntei se ele queria voltar a andar, se ele cria que ele poderia andar. Ele não acreditou, e eu falei para a mulher dele se ela acreditava na cura dela, e ela disse, eu acredito. Então, simplesmente, ela foi curada da AIDS. Simplesmente ela foi curada da AIDS. E ele perdeu a oportunidade de voltar a andar. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Agora Deus faz acepção de fé. Sem fé é impossível. É impossível. Deus já fala na palavra dele. Você entende? Sem fé é impossível agradar a Deus. E Deus, o que agrada é fé. Então, queridos, deixa eu dizer algo aqui para vocês nessa tarde. Há dias que eu venho desejando falar numa live sobre essa mensagem da fé, porque, na verdade, nós temos visto pessoas dentro da igreja morta. Você pode dizer, não, é porque aquela pessoa ela não lê muito a palavra. Não, mas aquela pessoa porque falta cultos na igreja. Não, aquela pessoa porque está tendo problemas dentro de casa. Querido, pode haver o que houver. Uma pessoa que tem fé e crê no Deus vivo, que pode operar milagres, jamais ela vai deixar de estar fluindo no Espírito. Você entende? Cada vez mais que você crê, mais você flui no Espírito. Então é necessário que você aprenda a viver os níveis de fé que Deus entrega a seus filhos. Às vezes, como eu falei, possa ser que as pessoas pensem assim, não, ele não está indo muito ao culto, não está indo muito à igreja, ou não está lendo muito a Bíblia. Deixa eu dizer algo aqui para você. Simplesmente uma coisa, quando você crê que você possui uma fé inabalável, não são essas coisas que prendem o agir de Deus na sua vida, mas simplesmente quando nós cremos que temos uma fé inabalável, Deus derrama do seu Espírito. Ele traz coisas novas, como diz que Jesus, ele anda em novidade de vida, assim somos nós, andando em novidade de vida, porque Deus traz tudo novo para as nossas vidas. Nós vamos andar na excelência, crendo. Eu não vi, Senhor, mas eu creio. O apóstolo Paulo disse, olha, eu não vivo pelo que vejo, mas vivo pelo que creio. Eu vivo pelo que creio. A minha visão, ela tem que ser uma visão alongada. Ela tem que ser uma visão além da montanha. Nós precisamos, queridos, apenas crer. Deus quer que você creia e pronto. Eu não estou para agradar a Deus. Eu não necessito ter um doutorado. Eu não necessito ter um doutorado. Para agradar a Deus, eu não preciso pegar e derramar rios de dinheiro na casa dele. Para agradar a Deus, eu não preciso ser aquela pessoa que queira se destacar numa internet para demonstrar que eu sou o tal. Não. Eu preciso apenas crer na sua palavra. Eu preciso crer que o que ele disse é verdade. E outra coisa, quando ele diz que ele vela pela sua palavra para que se cumpra, isso é poderoso, querido. Mas vai cumprir na vida de quem? Dos que creem. Dos que creem. E Deus vai velar pela sua palavra e vai dizer para você e para mim que verdadeiramente ele estará agindo nos que creem. Nós precisamos crer. Crer somente. Crer somente. Um dia Jesus estava ministrando uma multidão de pessoas e junto a ele, cercado nele, de repente chega o sacerdote Jairo
que cuidava de uma sinagoga. E aí ele chega e diz para Jesus: olha, minha filha está praticamente quase morta. E aí Jesus disse: eu vou lá, pode ficar tranquilo que nós vamos chegar lá. Aí já vinha aqueles incrédulos, já vinham os incrédulos dizendo para Jesus: não, não vai mais não. Talvez até discípulos de Jesus naquele momento: não vai mais não, a filha dele já morreu. Já morreu. Jesus pega em Jairo, que não soltava Jesus, e diz: crê somente. Crê somente. Então, o que nós estamos trazendo aqui nessa tarde é uma medida de fé que nós precisamos viver. É uma medida de fé que nós precisamos viver. Fé para ser curado, sabe? Fé para ser curado ou curada. Fé para poder ser liberto ou liberta. Fé para poder conquistar bênçãos do Senhor. Interessante que a palavra de Deus diz que as bênçãos do Senhor, elas nos seguirão e nos acompanharão. Mas eu pergunto a você que está aí do outro lado: será que Deus vai fazer uma fé ou fazer uma bênção seguir a quem não crê? Não, queridos. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer as bênçãos dele seguir aos que creem. É aos que creem. Eu não quero nem saber, Pai, a tua palavra para mim é tudo. O que ela diz, eu já creio. Eu sei que tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. O Senhor não nega a si mesmo. O Senhor não pode retroceder aquilo que o Senhor já declarou em nosso favor. Por isso, eu fico com a sua palavra. Eu fico com a sua palavra. Ela é viva. Ela é eficaz. Isso é tremendo, né? E ela é viva. Ela não é morta, ela é viva. Ela é eficaz. Quando ela tem poder de separar alma e espírito, ossos e medulas, meu amigo, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, creia nessa palavra para coisas maiores para a sua vida. Creia nessa palavra em coisas maiores para a sua vida. Deus está se revelando a você nesse momento que está assistindo para dizer para você: creia, creia somente. Olha, sinceramente, eu estou vendo. Por quê? O que é que o diabo faz? Ele levanta um monte. Um monte de quê? De adversidade, um monte de problema, né? O Satanás, ele é perito em levantar um monte para poder se tornar muito maior do que você imagina o problema. E Jesus vai e diz, né? Se alguém disser a este monte, aleluia, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar do seu coração. Esse coração aqui na palavra significa espírito. Não duvidar no seu espírito, porque é onde fica armazenada a palavra de Deus, é no nosso espírito. E se não duvidar no seu espírito, assim será com ele. Quer dizer, não importa o monte de problema, de adversidade, do que for que estiver à sua frente. Simplesmente Jesus mandou que você fale. Fale ao monte, declare ao monte, dá ordem ao monte, crendo na palavra que o Senhor mandou. Você falar para Jesus: Jesus, a tua palavra me diz que se eu declarar a este monte, assim será comigo. Então, eu declaro. Qual é o monte? É um monte financeiro que está atormentando a sua vida, que está te perturbando dia após dia. É esse monte que tá perturbando? Então, vamos dar ordem. Vamos dar ordem. Vamos dar ordem para que Satanás solte as suas finanças. No nome de Jesus, que ele solte as suas finanças no nome de Jesus. Porque Satanás prende. Será que ele prende? Prende. Deixa eu dizer algo para vocês. Quando Daniel estava às margens do Rio Tigre, ele estava esperando uma resposta. E demorou 21 dias. Não é que o jejum de Daniel foi 21 dias porque ele quis. Não. É porque a resposta demorou 21 dias. Mas por que essa resposta demorou 21 dias? Porque Satanás estava prendendo quem vinha trazer a mensagem, que era Gabriel. Eles estavam, os demônios, segurando. Foi preciso uma ordem ao arcanjo Miguel para poder, como diz no bom ditado, mandar a espada e ali foi liberado e a mensagem chegou até Daniel. Então, Satanás, ele prende
Ele prende as suas finanças, ele te prende as suas emoções, ele prende na saúde, ele é aterrorizador, ele vai sobre você. Ele não está agindo certo nas finanças, ele vai dizer que a sua esposa ela não está agindo certo na compreensão. No fim, ele cria a problemática toda para trazer problema. Mas quando você é independente em Deus, querido, não seja independente, vamos dizer assim, na sua igreja. Não, na sua igreja nós temos a reverência de ter a liderança, de ter todo o protocolo dado pela palavra, vamos seguir direitinho. Na sua casa, as esposas sejam ali, né, com seus esposos, todo mundo ali em concordância, buscando a paz, bacana. Mas com Satanás nós não temos acordo, não. Seja independente em Deus para poder dar ordem ao diabo. Quantas mulheres da Bíblia se rebelaram com autoridade? Quantas mulheres se levantaram com autoridade na Bíblia? Entenda? Então, não existe isso. Você é um espírito em Deus, assim como o homem é um espírito em Deus. O que temos é que nos levantar em fé, declarar a palavra de Deus, viver o melhor de Deus nessa terra. O melhor de Deus é para nós. O melhor de Deus é para nós. Nós, se tivermos a compreensão da fé liberada por Jesus através da sua palavra, Deus deixou o melhor dessa terra para os filhos. Deus deixou o melhor dessa terra para os filhos. Nós não podemos... sabe o que às vezes me preocupa? Nós não fazermos questão da herança. Porque é uma herança. Ele nos deixou como herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Aquilo que Jesus recebeu, nós também. Do mesmo jeito. Jesus é nosso irmão mais velho. Tudo que ele recebeu de herança até a eternidade, nós também. A Bíblia diz que nós estaremos à direita de Cristo, assim como ele está à direita do Pai. Nós estaremos à direita dele. Espiritualmente, para aqueles que creem, já estão vivenciando a profundidade da eternidade, no conhecimento da palavra e no entendimento do Espírito, já está. Não vai estar, já está. Porque o lugar é garantido, porque a palavra garante. Então, quando nós estamos crendo dessa forma, a herança que ele deixou para nós não podemos perdê-la. Jamais. Ele deixou a herança. Olha, observa bem lá em Efésios 1:3, onde ele diz que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Vocês estão entendendo isso em Cristo Jesus? Já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Então, nós já temos tudo que Deus tinha que nos dar, já liberou. O que temos que fazer? Pela fé, crer que as coisas que não existem, vamos chamar existência. E elas vão se manifestar na terra através da nossa fé. Entendeu? Eu creio assim, queridos, que chega um tempo que nós precisamos nos levantar. Não é como igreja que eu quero falar como filhos amados do Senhor. Vamos levantar em fé e andar em níveis mais altos, conquistar coisas que sinceramente, jamais conquistamos em tempos passados por não crer, por começar a questionar, duvidar. Deus, na palavra dele, não trabalha com dúvida, com questionamento. Não é será, talvez, não existe isso no dicionário de Deus. Deus é sim, sim, não, não, e já é. Aquilo que você crê, determine, declare e profetize sobre a sua vida e viva o melhor de Deus nessa terra. Amém? Que prazer eu ver aqui o Marcos Nogueira. Quanto tempo, meu amigo, gosto muito de você, viu? E eu quero deixar aí um abraço para você, que essa palavra venha, né, sobre a sua vida e ela possa ser uma base, um esteio, né, para você permanecer firme de forma inabalável. Amém? Eu profetizo sobre a tua vida que você jamais vai viver o caos e jamais vai viver
momentos de indecisões, porque você vai dizer sempre: a minha fé está no soberano, no todo-poderoso, naquele que criou os céus e a terra. Eu não me abalo. Assim que Deus está fazendo, assim já é. Entende? Assim, o que Deus já fez e que está fazendo e que irá fazer já é. A minha vida não depende de mim, nem depende dos homens da terra, mas depende do meu Deus, que me criou com um propósito e para isso me deixou uma ferramenta poderosa, que é a minha fé. Amém? Eu deixo um grande abraço aí para todos que estavam participando, né? E dizer para vocês que nós vamos estar falando mais dessa fé sempre nesse mesmo horário, nesse mesmo momento, porque nós precisamos nos alimentar dessa fé. Amém? Um grande abraço a todos.